Irmãos, eu quero ministrar uma palavra hoje, está no meu coração, já há algumas semanas. Eu sou assim, eu não sei se todo pastor é assim, mas eu sou assim. Eu tenho algumas palavras que eu vou ministrar assim, que eu sinto que eu preciso pregar, mas daí eu vou colocando na minha prateleira, sabe aquela prateleira assim, né, no iPad, porque a gente tem que ir sentindo os momentos, né, qual é o momento certo de ministrar a palavra, né, qual a mensagem. A gente vai orando a Deus e o Senhor vai dando para nós direção. E essa palavra aqui já fazia um tempo que eu queria ministrar ela. Os irmãos, transmita graça. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você foi chamado para transmitir graça quando você falar. Aleluia. Irmãos, eu queria que você realmente prestasse atenção, porque o Senhor espera de nós exatamente isso. Tem irmãos que eles recebem a graça para si, presta atenção, ouvem a graça, recebem a graça de Deus para si, desfrutam dela para si, mas não conseguem transmitir a graça. Isso é um negócio importante. Não é só uma questão de você receber, você também tem que ser aquele que transmite. Receber, você está recebendo, porque toda semana tem uma palavra de graça sendo ministrada aqui, e você tem sido abençoado por ela, amém, irmãos? Mas o desafio mesmo é você transmitir. Não basta só receber a graça. O Senhor Jesus quer que você seja gracioso. E eu falo para os irmãos que eu percebo na vida prática da igreja que tem muitos irmãos que eles desfrutam, recebem graça, mas eles são cruéis quando lidam com os irmãos. Entendeu? Eles não são graciosos. A palavra às vezes que sai da boca é para bater, é para condenar. Nós precisamos romper nisso em nome de Jesus. Então, somente quando a gente transmite graça, nós podemos edificar a igreja, a casa de Deus. Nós fomos chamados para sustentar o evangelho da graça de Deus. Não tem outra mensagem, irmãos. Não tem autoajuda. Nós não estamos aqui para pregar o que você tem que fazer. Nós estamos aqui para pregar para você o que Jesus já fez por nós. Essa é a verdade suprema, a verdade mais poderosa e profunda, o evangelho. Então, eu quero ler com você Efésios 4:29, coloca para nós. Quero ler com você o texto e depois nós vamos orar. Deu certo? Aleluia. Olha só o que diz o texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, ou seja, não é outra palavra, unicamente a que for boa para edificação. Palavra de graça é aquela que edifica, amém, irmãos? Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com os meus irmãos nessa manhã. Deus, dá para mim palavras espirituais que possam traduzir as verdades do teu Espírito no coração dos meus irmãos, que possamos sair daqui alimentados, nutridos, ó Deus, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Nós abrimos o coração para o Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, tem algo maravilhoso a respeito da graça de Deus, e é que nós podemos desfrutá-la. Essa é a parte 1, que eu acredito que toda igreja aqui está desfrutando da graça, amém, irmãos? Mas a parte mais importante também é que Deus, ele deixa você desfrutar da graça para que você seja um transmissor dela, para que você seja aquele que transmita graça àqueles que ouvem, ok? Então a vontade de Deus é que as pessoas recebam graça ao nos ouvirem. As pessoas recebam graça ao se relacionarem conosco. Você tem que ser alguém que tem a palavra da graça na sua boca, amém, irmãos? Porque a palavra da condenação já tem de monte. A palavra da culpa, da condenação, do peso, isso aí já tem muito. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a graça seja pregada, falada, transmitida através de mim e de você, porque nós somos a igreja do Senhor, amém? Então, para que possamos transmitir essa graça aos outros, primeira coisa que você tem que fazer, uma coisa básica, você tem que se encher dela. E aqui entra um princípio básico. Muitas vezes irmãos me procuram e falam assim: poxa, esses dias
Teve um irmão lá de Morretes que estava falando comigo, né? Falou assim: pastor, nossa, eu amo estar perto do pastor. Nossa, para mim está sendo precioso caminhar com o pastor. Meu Deus, é tanta graça, e eu não sabia essas coisas e tal e tal. Eu fiquei feliz, é claro. Falei para ele que nem o pastor Aloysio fala, né? Obrigado pelo encorajamento, né? Claro que eu fico feliz com essas coisas. Mas eu fiquei pensando na hora, eu falei: qual que é o detalhe? O porquê que talvez os irmãos gostam de conversar comigo, de estar perto de mim às vezes, porque eu transmito graça. É porque sistematicamente, toda semana, eu não vou dizer todo dia, porque às vezes, mas dos 7 dias da semana, 3, 4 dias eu estou ouvindo pregação do pastor Aloysio, eu estou compartilhando, eu estou lendo, eu estou me enchendo da palavra da graça. E qual que é o princípio bíblico, irmãos? A boca fala do que o coração está. O problema nosso hoje, eu vou falar aqui, dar uma dica para você já. A internet é uma bênção. A internet é poderosa, é uma bênção. É uma ferramenta para muita coisa. Mas você precisa filtrar aquilo que você ouve. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitas vezes os irmãos vêm no culto aqui, da sua igreja local, né, onde você está aqui sendo alimentado. Você ouve a palavra da graça, mas você fica ouvindo bobeira na internet também. E quem sou eu para dizer para você o que você tem que ouvir ou não tem que ouvir? Mas você precisa filtrar, você precisa saber quem você está ouvindo, porque senão você vai fazer uma mistura na sua cabeça. E olha, a exortação do apóstolo Paulo para os Gálatas foi essa: ó Gálatas insensatos, estúpidos, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou vocês? Porque tendo começado pela graça, decaíram para a lei de novo. Eu vou dizer algo para os irmãos: se você não ouvir a graça de Deus constantemente, não lê os evangelhos, não ouvir a pregação, ouvir durante a semana, mas de maneira muito fácil você vai misturar de novo a graça com o merecimento, com a lei. Então, em Atos, nos capítulos de Atos 2, 3, 4 ali, os primeiros capítulos do livro de Atos, você vai ver que Estevão, o primeiro mártir, né, que morreu ali por causa do evangelho, ele era cheio de fé e cheio do Espírito e também cheio da graça. Vou ler aqui 2 textos com você. Coloca o primeiro texto para mim, passa para nós aí. Olha lá, 2 textos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, o texto aqui está dizendo então que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, amém? Agora olha o segundo texto: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. Quantos querem fluir no poder de Deus? Então, você está cheio da graça também. Então o texto está dizendo que ele também era cheio da graça e do poder, e realizava grandes maravilhas e sinais. Claro, porque como que você vai realizar maravilhas e sinais? É só pela graça, não tem nada a ver com você. Jamais, nunca. Mas você consegue perceber que o texto está dando ênfase aqui? O texto está dizendo que ele era cheio de fé, ele era cheio do Espírito, mas também era cheio da graça e do poder. Por que ele era cheio da graça? Irmãos, mesmo diante da morte, isso aqui eu acho forte demais. Eu vou te falar para você. Não sei quantos conhecem a história dele, a morte dele, né? Ele morreu apedrejado, pregando o evangelho. E enquanto ele estava sendo morto apedrejado, ele já estava falando para Deus. A Bíblia diz que o Senhor apareceu de pé do lado dele, e ele estava falando para o Senhor: Pai, perdoa eles, nem leva em conta o pecado deles. Irmãos, só alguém cheio da graça consegue perdoar aqueles que no mesmo momento em que estão dando pedrada nele. Eu lembro até hoje, eu sempre conto essa experiência aqui, né? Eu na frente do prédio aqui um dia, esperando alguém com a chave, que eu estava sem minha chave, fui ler, fazer minha leitura cedo, e eu estava lendo esse texto, né, de Estevão, né? Eu fiquei constrangido com Estevão, porque às vezes qualquer coisinha a gente fica magoado com o irmão. Meu Deus, qualquer coisinha a gente fica de mal, fica magoado. Mas a Bíblia diz que Estevão estava sendo morto, apedrejado, e na mesma hora que ele estava tomando pedrada, ele estava perdoando os caras já. Pai, perdoa eles, nem leva em conta.
Só pode fazer isso, irmãos, aquele que é cheio da graça, aquele que é cheio do Espírito Santo, amém? João 1,14 também declara que o Senhor Jesus, Ele também era cheio de graça e de verdade. Apesar do Senhor nunca ter mencionado ali a palavra graça, a sua vida era completamente cheia dela. Coloca para mim João 1,14. Olha o que diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Graça e verdade caminham juntos, porque a verdade é a graça de Deus, não há outra verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a graça, Ele é a verdade. Você, irmãos, certamente conhece, por exemplo, a passagem de Jesus conversando com a mulher samaritana. Quantos lembram dessa passagem? Ela era samaritana. Então os samaritanos, eles eram uma raça de judeus misturado. Então eles eram considerados pelos judeus pessoas imundas. Então os judeus não passavam por Samaria, nem conversavam. Homens não conversavam com mulheres naquele tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá. Não sei se os irmãos vão lembrar o texto, que Jesus ainda chega a falar assim para os discípulos: é necessário passar por Samaria. Porque o Senhor Jesus sabia que ele ia encontrar aquela mulher lá, e que ele ia revelar a vida daquela mulher, ia se revelar para aquela mulher, né? Só que quando Jesus, ele chega lá ao meio-dia naquele poço, e ele se encontra com aquela mulher e conversa com ela, aquela mulher ficou espantada. A Bíblia diz que ela ficou assim extasiada. Como pode o Senhor, sendo judeu, falar comigo, que sou samaritano, e sendo mulher? Depois a Bíblia diz que os discípulos que tinham ido comprar comida voltaram e também se espantaram. Como que o Senhor, como assim? Como é que o Senhor está falando com uma mulher? Porque, irmãos, essa é a graça de Deus. A graça de Deus, ela vem para quebrar padrões da religião. Porque a graça de Deus é o favor imerecido, é o favor, a bênção para quem não merece. Então, aos olhos da cultura, da tradição, aquela mulher, Jesus nem tinha que estar lá, Jesus muito menos conversar com ela. Mas naquele dia o Senhor salvou aquela mulher, porque a graça de Deus se manifestou sobre a vida dela, amém, irmãos? E a graça é uma pessoa. O Senhor era cheio de graça, como nós acabamos de ler aqui. Ele era cheio de graça e de verdade. E aí entra a pergunta, né? Como podemos ser cheios da graça? Uma boa pergunta. Pastor, como é que eu posso ser cheio da graça? Então, antes de mais nada, ser cheio de graça, irmãos, é você ser cheio de Cristo. Diga comigo assim: ser cheio da graça é ser cheio de Jesus. Porque eu acabei de ler com os irmãos o texto que Cristo é a graça. Jesus é a própria graça encarnada. Então, a respeito da lei, olha só que forte isso aqui. A respeito da lei de Moisés, a Bíblia fala que a lei foi dada por meio de Moisés. Eu já falei aqui várias vezes, né? Que a lei é boa, a lei é santa, nós não temos nada contra a lei, mas a lei não tem o poder de te salvar, não tem o poder de te justificar, de te santificar, e a lei foi dada com um único alvo, que era mostrar o pecado, era provar e mostrar para você que você é pecador. É só esse o alvo da lei. E a Bíblia diz então que a lei, ela foi dada por meio de Moisés. Só que a respeito da graça, o Evangelho diz que a graça veio. Diga assim: a lei foi dada, mas a graça veio. Por quê, irmãos? Porque a lei é algo que foi dado, é uma coisa, sabe, são ordenanças. Só que a respeito da graça, a Bíblia diz que a graça, ela veio. Por quê? Porque a graça é uma pessoa. É diferente. A graça é uma pessoa, por isso que ela veio. Ela veio como? Na pessoa de Jesus. Olha só, João 1,17, coloca para nós aí. Diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Mas a graça veio, a graça é o próprio Senhor Jesus. Então, como que você se enche da graça? Você tem que se encher de Cristo.
Por isso, irmãos, nós precisamos, olha o que eu vou te falar, isso aqui é muito importante. Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica, onde Jesus é o centro. Você sabe, hoje a gente tem muitas igrejas, né? Muitas igrejas, muitas denominações, e eu não estou aqui para falar de outras igrejas, mas eu preciso falar da igreja que o Senhor espera que a gente seja. E o centro da igreja não é o homem, o centro da igreja é Cristo. Porém, muitas igrejas hoje, elas fazem o culto para o homem, porque o alvo é o homem. Então, as ministrações é sempre o que o homem tem que fazer. 10 passos para isso, tantos passos para aquilo, porque o alvo é o homem. Quantos estão comigo aqui? Então, você consegue perceber? Os louvores é para os irmãos. Tem irmãos que às vezes saem do culto, em nome de Jesus, aqui na nossa igreja não é assim, mas ele fala: "Não, você não gosta daquele louvor que foi cantado." Mas o louvor não é para você gostar, o louvor é para Deus, é para o Senhor, nós louvamos para Ele. Amém? Tem até um vídeo, né, do pastor Naor, esses dias eu vi que o Rudy lembrou. Ele fala, né, o que eu tenho a ver com o que você gosta, né? Porque nós louvamos é para o Senhor. Mas por causa dessa mentalidade de que o culto é para o homem, nós criamos um problema. Nós criamos um problema de que a gente acha que tudo que a gente vai fazer aqui no culto tem que ser para agradar os irmãos. E aí a igreja deixou de ser o quê? Cristocêntrica. Irmãos, glória a Deus, a gente realmente quer ser uma igreja que abraça as pessoas, uma igreja que as pessoas se sentem felizes, se sentem na família, mas o culto é para o Senhor. Ele é o centro, tem tudo a ver com Ele. Então, o nosso culto, ele tem que ser sempre focado em Jesus, não no homem. E é por isso que a gente vai falar aqui para os irmãos sempre o que Jesus fez, não aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Outra coisa, muitas igrejas elas pensam, e eu vou dizer de novo para os irmãos, só para os irmãos, que meu alvo não é falar de outra igreja, mas eu só preciso que você entenda. É por isso que às vezes eu falo. Muitas igrejas, elas vivem assim, o pastor, as ministrações, as pregações, elas são sempre para transformar, para transformar o homem. O pastor quer transformar, os líderes querem transformar os irmãos. Mas não é assim a transformação bíblica. Como é que acontece? Os irmãos sabem disso aqui, já fizeram cursão, já preguei isso aqui. Como que você é transformado? Contemplando Cristo. É isso que a Bíblia diz. Paulo fala, contemplando como por espelho o Senhor Jesus, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então como que você é transformado? Vendo Cristo. Por que o culto tem que ser cristocêntrico? Porque quando a gente fala de Cristo, da obra de Cristo, aponta para Cristo, fala do que Cristo fez, você está sendo transformado e está se enchendo de graça. Por isso que eu estou falando para você, cuidado com o que você ouve na internet. Porque se você está acostumado a ouvir coisas, pastores e líderes que ficam falando para você o que você tem que fazer, você não está ouvindo o Evangelho. Pastor, mas então o senhor está dizendo que eu não tenho que fazer nada? Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que quando você contempla Jesus e o que Ele fez, você vai ser transformado e o resultado disso vai ser suas obras. Então, você nasceu de novo, você é regenerado. Quanto mais você contemplar Jesus, mais você vai se transformar igual a Jesus e mais você vai ter as suas obras como um filho de Deus. Mas eu como pastor querer chegar aqui para os irmãos e eu querer transformar vocês, 10 passos para você ser uma pessoa bem com sucesso. Primeiro passo, daí eu vou lá. Cadê Jesus nisso? Esses passos podem até ser legal, num treinamento de empresa, num curso de coach, lá tem o seu lugar. Eu acho que vai ser uma bênção. Mas aqui na igreja, nós estamos aqui para falar para você sobre Jesus e a obra consumada da cruz. E quando você contempla Jesus, ouve sobre Jesus, sobre a obra consumada, você se enche de graça. Então essa é uma das maneiras de você se encher da graça. Quando nos enchemos da graça e do amor que está em Cristo, do amor de Deus está em Cristo, quanto mais nós compreendemos o quanto nós fomos amados lá na cruz,
Quanto mais você meditar nisso, no perdão dos pecados, no amor de Deus, que é grande, que é profundo, que é largo, que é alto, mais você vai ser transformado e cheio da graça. Você sabe, eu estou falando isso para os irmãos, porque parece que a gente chove no molhado, mas na prática, conversando às vezes com os irmãos, na vida da igreja, você percebe o quanto as pessoas ainda, elas não estão focadas em Cristo, é no homem. Isso é ruim, irmãos, porque a gente não vai se encher da graça enquanto a gente querer colocar o homem no centro da igreja. Quando a gente colocar Cristo no centro da igreja, a gente vai se encher da graça, do amor, e aí a gente vai conseguir transmitir também essa graça. Amém? Então como é que você se enche da graça? Olha para Jesus, se enche de Jesus, contempla a obra consumada, contempla o perdão dos pecados, seja cristocêntrico, coloca Jesus no centro o tempo todo. Quanto mais você fazer isso, quanto mais você meditar na cruz, no amor de Deus, mais você vai se encher da graça de Deus. Beleza, pastor, mas e como que eu posso agora transmitir a graça? Pode passar para nós. Como que eu posso transmitir a graça? Então o texto de Efésios, no capítulo 4 que nós lemos, diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E torpe aqui, irmãos, não significa, porque geralmente quando você pensa torpe, você pensa assim, é palavra suja, palavras obscenas, né? Claro, torpe pode significar isso também, mas no original essa palavra, no grego, no original, essa palavra significa corrompido por alguém, ou não é mais próprio para uso, entendeu? Ruim, pobre, imprópria para o uso, sem valor. Esse é o significado da palavra torpe, ok? Então como podemos transmitir a graça? Porque Paulo está dizendo, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, uma palavra que não é boa, uma palavra pobre, de qualidade ruim, imprópria para o uso, entendeu? Então a ordem bíblica é que a gente fale apenas palavras que edifiquem. Você está comigo nessa manhã? Não é uma opção. Se você é crente, cristão, quer seguir os princípios de Cristo, então o apóstolo Paulo está dando uma direção, ele está dando uma ordem, ele está falando, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é uma opção, não é opcional, apenas aquela que transmita graça, que edifica. Então nós transmitimos graça, irmãos, quando nós falamos para edificar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, não para te condenar, mas apenas para você perceber isso em você. Quando você fala, quando você chega na roda de amigos, dos irmãos da igreja, quando você chega na vida da igreja, na célula e tal, o que sai da sua boca? Isso é um negócio importante. Porque eu meditando nessa palavra, eu fico pensando, muitas vezes eu falho nisso. Porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas naturais, que a gente, quando nós abrimos a boca para falar, nós falamos o natural, falamos o que estamos vendo, falamos uma palavra que ao invés de levantar, ela abate o espírito. Isso é ruim, porque o que o Senhor espera de nós, e a ordem de Paulo aqui para nós é o quê? Que a gente tem que transmitir graça e não palavras torpes. Então nós sabemos, irmãos, que a graça, ela significa favor imerecido. Então assim, sempre que falamos algo bom, que o outro não merece ouvir, a gente está transmitindo graça. E eu não estou falando aqui de elogios falsos, ou bajulações tolas. Eu estou dizendo que precisamos falar a verdade do evangelho para o outro. Precisamos dizer a ele como Deus vê ele. E aqui, presta atenção, que isso aqui é profundo, irmãos. Isso aqui é um negócio importante. Por que às vezes nós falhamos nisso? Porque nós queremos falar para o outro baseado na nossa mente natural, baseado na nossa opinião, no nosso achismo. Mas a primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: como que Deus vê o Luiz Diego? Como Deus enxerga o Luiz Diego hoje, que é salvo, que foi regenerado? O que a Bíblia diz, que Deus diz sobre o Luiz Diego?
Porque nós precisamos falar, eu preciso falar aqui para o Luiz Diego aquilo que a Bíblia diz a respeito dele, aquilo que o Senhor diz e pensa a respeito dele, não aquilo que eu penso. Eu não coloquei no meu esboço, nem no texto, porque me veio agora aqui na cabeça, mas eu vou falar um exemplo importante. Por exemplo, a igreja de Corinto, eu ouso dizer para os irmãos de maneira natural assim, que era a igreja mais cheia de BO do Novo Testamento. Pensa numa igreja que deu assim uns trabalhinhos para Paulo, né? Porque os irmãos não tinham unidade. Lá no capítulo 1, a Bíblia fala para os irmãos já, Paulo escreve para os irmãos, fala: olha, eu fiquei sabendo pelos irmãos lá da casa de Cloé que há entre vós divisão. Então, os caras não tinham unidade, tinha divisão no meio da igreja. Eles iam participar da ceia, ficavam bêbados, tudo errado. Tinha um irmão que colocava o outro na justiça. Pensa numa igreja legal, irmãos. Era a igreja de Corinto. Mas quando você pega 1 Coríntios, no capítulo 1, você vai ver como é que Paulo falava com a igreja de Corinto. Consegue? Tá difícil, né? Eu vou colocar aqui, peraí, é que eu devia pôr no texto. Vou ler para os irmãos aqui, para não precisar tirar do PowerPoint ali. 1 Coríntios, no capítulo 1. Olha o que Paulo fala no começo da carta. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Veja, irmão, a igreja mais... Nessa igreja aqui, Paulo fala que tinha um jovem que estava dormindo com a madrasta. E Paulo falou assim: ó, tem que tirar esse cara do meio da igreja, entrega o corpo dele para o diabo, para o espírito ser salvo no último dia. Essa era a igreja de Corinto. Paulo podia escrever a carta como eu talvez escreveria. Irmão, vocês estão de brincadeira comigo? Que palhaçada é essa aí que vocês estão aprontando na igreja? Como que vocês deixam um negócio desse? Vocês não são crente, não. Paulo podia ter escrito algo assim. Mas como é que Paulo falou? Como é que Paulo escreveu? Naquela época era por carta, não tinha WhatsApp, essas coisas. Paulo falou o que para eles? A igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo falou não com base nele, não com base naquilo que ele estava vendo no natural. Paulo falou deles com base no que Deus pensava deles. Quem está entendendo? Paulo falou: vocês foram santificados em Cristo Jesus. Vocês agora, vocês são chamados para ser santos. Você consegue perceber? Mas se a gente vai falar no natural, nós não falaria isso. Nós ia querer descer a lenha e a gente ia falar: eu vou ter que falar umas verdades para você. Mas qual verdade? Porque tem que ser a verdade do evangelho. Quantos estão comigo? Diga amém. O pastor Aloísio contou um exemplo, né, de um irmão. Vou ler aqui para os irmãos o exemplo. Ele contou um exemplo do irmão, estava parado no sinaleiro quando o carro veio e bateu na traseira do carro dele. Ele baixou a cabeça no volante e disse consigo mesmo: eu vou sair daqui, eu vou dizer umas verdades para esse cidadão. Subitamente o Espírito Santo falou com ele no coração: mas qual verdade você vai dizer para esse homem? E ele disse: eu vou dizer que ele é um motorista barbeiro, miserável, sem vergonha. E o Espírito Santo falou com ele: essa é a verdade? O irmão insistiu: eu vou mostrar para ele que ele é um filho das trevas, que o destino dele é o inferno. Onde já se viu fazer isso? Eu com criança no carro. Mas o Espírito Santo continuou falando ao coração: você precisa falar para ele a verdade do evangelho. Ele então saiu do carro, foi até o carro de trás, calmamente falou para o motorista: está tudo bem? Você se machucou? O motorista ficou perplexo: poxa, você não vai brigar comigo? Você consegue perceber? Quando você transmite graça para as pessoas, você constrange as pessoas. Por incrível que pareça, essa semana aconteceu isso comigo. Esqueci de contar para a pastora na correria. Eu estava com o meu carro fazendo um corre nessa rua aqui, virei na Dipão, só que bem na frente da Dipão tem uma lombada ali. E aí o carro da frente parou de brusco, né? Deu aquela freada de brusco. Eu automaticamente
ainda bem que eu estava, né, assim, com uma distância segura. Também dei uma freada de brusco. E aí uma moça com uma bisa atrás. Cheguei até, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas é porque ela vinha no gás. E aí encostei o carro. Mas assim, irmãos, a primeira coisa que eu pensei foi na moça, porque eu vi que era uma mulher. Fui lá falar com a moça. Você percebe assim que ela estava já, porque ela sabia que tinha errado, ela estava rápida demais, né? E eu percebi assim que ela já estava tipo, ai moça. Olhei no carro, não fez nada no carro, né? Falei, tá tudo bem, moça? Você se machucou? Não, tá tudo bem, é que eu não vi, que não sei o quê. Mas você, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não, tá tudo bem. Pega meu telefone aqui. Daí eu falei, ó, só se for para convidar você para ir para a igreja. Daí ela deu risada. Falei, não precisa, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá bem mesmo? Eu saí com o carro e ela ficou sentada na moto assim. Eu percebi que ela ficou extasiada, tipo, meu Deus. Nós precisamos ser cheios de graça, amém? Agora, claro, você pode até falar assim, ai pastor, mas você está então dizendo que se o cara bater no meu carro, amassar tudo no meu carro, eu tenho que deixar quieto? Não estou falando isso. Mas você tem que ser transmissor da graça. Pergunto para quem está do seu lado, fala, você transmite a graça quando você fala? Ou você é um Moisésinho? Fala para ele aí, ué. Amém? Então veja bem, olha só. Você tem que tomar cuidado quando às vezes você está indignado com a situação, com pessoas, você fala assim, eu vou ter que falar umas verdades aqui. Vou ter que pegar o fulano e falar umas verdades para ele. Então, seja para o nosso cônjuge, colega de trabalho, vizinho chato. O problema é que essa verdade que nós queremos dizer, ela não vai transmitir graça. E aí, quando você quiser falar umas verdades para as pessoas, fale a verdade certa. Qual que é a verdade certa? A verdade do Evangelho da Graça. Não fale o que você está vendo com o olho natural. Fale aquilo que a Bíblia diz a respeito daquela pessoa, como Paulo fez com os coríntios. Eu não vou julgar Paulo aqui, mas eu imagino que Paulo estava escrevendo a carta, talvez indignado com a igreja. Porque se pegar 1 Coríntios, foi só Paulo tratando de BO. Problema na igreja. Mas como que ele começou a carta? Vocês são santos, santificados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos falar, não aquilo que nós achamos e que vem na nossa cabeça, mas aquilo que a Bíblia diz acerca das pessoas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Uma das coisas mais desanimadoras é olhar os irmãos segundo a visão natural, carnal. Aquele que só vê defeitos nos outros, ele é doente espiritualmente. Infelizmente, muitos líderes veem o seu povo como infiéis derrotados. E aí, por causa disso, eles acabam gerando um rebanho conforme o seu conceito natural. Como é que você vê os irmãos lá da sua célula? Irmão, nós temos que aprender com Paulo. Os membros da igreja de Paulo lá de Corinto, estava tudo complicado, mas como é que Paulo tratou a igreja? Falando para eles que eles eram safados, sem vergonha? Não, Paulo tratou eles afirmando para eles quem eles eram em Cristo. Vocês são santos, santificados em Cristo Jesus. É assim que se resolve o problema. Não é querendo falar as verdades da tua carne para eles, esganar o irmão. A maneira certa de você exortar o irmão é dizendo: você não está agindo de acordo com quem você é hoje em Cristo. Você é santo, você é cheio do amor, cheio do Espírito de Deus, e as suas ações não estão combinando com o que você está fazendo, com o que você é. É muito ruim quando a pessoa é um rei, é da realeza, mas quer viver como um camponês. Não combina. Você em Cristo Jesus foi santificado, perdoado, você se tornou filho, você faz parte da realeza. Então você precisa ter as suas atitudes e a sua vida baseado naquilo que a Bíblia diz que você é. Todo filho de Deus, irmãos, nascido de novo, já é cheio de toda bondade, amor, porque isso acontece quando você nasceu de novo. Você foi regenerado. Essa transformação aconteceu no dia que você creu. Todo crente possui a unção e está cheio de todo conhecimento. Quando nós cremos nessa verdade, nós passamos a olhar os nossos irmãos com olhos diferentes. Então, você crê na palavra de Deus aqui? Quantos creem na Bíblia? Então a Bíblia diz que quando o irmão aceitou Jesus, ele se tornou agora justo, perdoado, santificado, e é assim que você deve ver ele.
É assim que você deve ver Ele. Porque se Deus vê Ele assim, por que você quer ver diferente, meu amado irmão? Você precisa ver o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, como o Senhor vê. Tudo bem. Ah, mas ele não aceitou Jesus ainda. Ok, então ele precisa ser salvo. Mas depois que ele for salvo, ele ainda vai continuar tendo erros, problemas, porque depois da salvação, nós temos um processo de transformação. Você vai ter que olhar para ele no processo, vendo ele como Deus vê, falando a respeito dele como Deus fala. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Então, qualquer palavra que nós dizemos, baseada no que as pessoas merecem, é resultado de condenação e é lei. Porque vai ter dias que a pessoa vai merecer uma palavra boa, você vai falar, mas vai ter muitas vezes que a pessoa não vai merecer palavras boas. E aí você vai falar o que ela merece, vai virar um ambiente de condenação. Eu tenho aprendido isso faz tempo. Antes mesmo de eu entender sobre a graça, eu já vivia isso, sem ter revelação. Porque eu nunca tive essa característica assim, né, de ser brabo, nunca tive. Esse é do meu gene, do meu temperamento. Então, eu sempre tentei lidar com as pessoas com graça, mesmo não entendendo a graça ainda, mesmo quando nem tinha revelação. Mas eu sempre tentei lidar com as pessoas assim. Então, às vezes está aqui uma situação, o irmão aprontou uma, fez não sei o que, tá. Quando você chega com graça, você constrange. Eu lembro de uma situação que o pastor Eric, nosso pastor lá de Londrina, na videira de Londrina, ele caminhou com o pastor Naor muito tempo. E o pastor Naor era o líder, né, dos pastores dos jovens lá em Goiânia. E ele conta que um dia o pastor Naor, numa reunião de discipulado, falou assim: Eric, a próxima reunião nossa, você podia pegar esse quadro que está aqui e colocar ele daquele lado ali, que eu acho que vai ficar melhor. E aí diz que o pastor Eric falou: não, claro pastor, tranquilo, pode deixar que eu faço. E aí quando chegou no outro discipulado, ele chegou para o discipulado, sentou, e, nossa, esqueci do quadro, não mudei o quadro. Automaticamente, né, pastor Eric contando isso para nós, automaticamente o que ele falou? Já ficou cheio de culpa, condenação, falou: cara, o pastor vai me arrebentar no meio aqui, vai me cobrar. De fato ele cobrou, mas aí ele fala assim: cara, o jeito que o pastor Naor me cobrou, eu estava tão preparado para, né, mas diz que o pastor Naor chegou para ele e falou assim: ô Eric Nunes, rapaz, você é tão amado, eu ia gostar tanto que você tivesse feito para mim o que eu te pedi. Poxa vida, que pena que você não conseguiu fazer, mas será que dá para você fazer na semana que vem? Ele falou: rapaz, eu queria sair. Não, eu falo: não pastor, deixa eu fazer já, eu vou agora. Porque a maneira como o pastor Naor lidou com ele foi com graça. Foi uma exortação, claro que foi sim, mas foi de uma maneira que constrangeu, não abateu. Quando acabou o discipulado, ele na hora já foi lá e trocou, e em paz, não abatido. Mas e se fosse de outra maneira? A reunião começa, aí o pastor chegasse para ele e falasse assim: pô, você também não presta para nada, hein, mano? Um negócio que eu te pedi faz uma semana, que é isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, você tem que ser um transmissor da graça de Deus. Quando nós transmitimos a graça, o pecado perde espaço, irmãos, porque o pecado não tem domínio aonde tem graça. Vamos ler o texto? Coloca para mim aí, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando nós temos um ambiente de graça, quando nós liberamos palavra de graça, o pecado não tem chance. E nem sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo isso, porque o pecado não tem domínio mais hoje, porque não estamos mais debaixo da lei, do merecimento. Hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Quanto mais graça, menos o pecado tem força. Quando transmitimos graça, tem um ambiente de justiça, paz e alegria. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente permeado da graça, irmãos, para que haja justiça, paz e alegria. Coloca para mim Romanos 14:17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça porque você foi justificado pela fé. Quantos creem que você é a justiça de Deus em Cristo? Uma vez que você entendeu que você é a justiça de Deus em Cristo, qual que é o resultado? Paz. Só consegue ter paz quem entendeu que está perdoado, que é justo.
E aí quando você entendeu que você é justo e vive em paz, qual que é o resultado final? Alegria. Você tem alegria de servir a Deus, meu amado. Esse é o ambiente que tem que ter lá na tua célula, na nossa igreja, amém, irmãos? O ambiente de justiça, paz e alegria. Mas aonde que vai ter esse ambiente? Num lugar onde tem só demanda e cobrança? Não, é num ambiente onde é ministrado palavra da graça. Não há como transmitirmos a graça ao mesmo tempo transmitir medo e condenação, porque graça, medo e condenação não caminham juntas, não tem como. Nós não somos uma igreja que está pregando medo. Nós estamos aqui para falar para você toda semana que você é amado, é perdoado, é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, que tem cura disponível para você, que Jesus já levou lá na cruz toda doença, toda enfermidade. Graça. Meu alvo é que você saia do culto todo domingo alegre, com justiça, paz e alegria, e não abatido. Terceiro ponto que eu quero falar com você e último: se não transmitirmos graça, nós entristecemos o Espírito. O verso seguinte, lá de Efésios, o primeiro verso que eu li com os irmãos, só para recapitular, qual era o verso? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas apenas aquela que for boa para edificação e transmita graça aos que ouvem. O verso seguinte, coloca para mim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, um versículo está conectado com o outro, obviamente. Então, quando Paulo está dizendo que não pode sair palavra torpe da nossa boca, apenas aquelas que transmitem graça e que é boa para edificação, Paulo está dizendo que se sai a torpe, se sai palavra que condena, se sai palavra que não é da graça, entristece o Espírito de Deus. Isso aqui é muito profundo. Eu não sei se você consegue compreender comigo a profundidade disso aqui. Irmãos, quando a gente foi salvo, Deus colocou o Espírito Santo em nós como selo. Você crê que você tem o selo do Espírito? Você sabe o que é selo? Eu vou te falar. Selo é como, vou usar um exemplo desses caras fazendeiros que criam gado. Como é que você vai marcar o gado, né? E se mistura o gado do vizinho, como é que faz? Então é uma coisa simples. Quem lembra daquele... Eu assisti, não sei se vocês assistiram, eu não assisto mais novela, tá, irmãos? Mas eu assisti o Rei do Gado. Eu prometo para você que eu não assisto mais, é verdade. Mas o Rei do Gado assisti inteirinha. Não perdi um capítulo com a minha mãe e com meu pai. Você lembra daquela novela? O couro do animal é marcado, tem uma marca, tem um selo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós que nós, no dia que aceitamos a Jesus, recebemos um selo. Você tem uma marca. É por isso, irmãos, que nós não cremos que salvação se perde. Fique em paz. Se você está aqui com a gente e acha que você perde salvação, eu fico triste por você, porque eu penso que a sua vida deve ser penosa demais, porque todo dia você tem que acordar lutando para não ir para o inferno. Meu Deus do céu. Nós não cremos nisso. Nós cremos que um dia que você creu, a Bíblia diz que você se tornou um só espírito com o Senhor. Todos aqueles quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você se tornou filho de Deus. E Paulo também está dizendo agora que você foi selado para o dia da redenção. Você foi marcado. Tem uma marca em você que os teus olhos naturais não estão vendo, mas os anjos do céu estão vendo. Ah, pastor, mas poxa, eu aceitei Jesus, mas eu vivi uma vida tudo errada. Então você não vai ter recompensa, porque é outra coisa isso. Uma coisa é a salvação do inferno, você ser salvo do inferno, mas a Bíblia diz que todos os filhos de Deus vão passar pelo tribunal de Cristo e vão ser recompensados ou punidos pelo bem ou mal que fez no corpo. Mas isso aqui está falando de galardão, recompensa. Eu quero ter uma recompensa diante do Senhor, amém, irmãos? Eu quero ouvir o Senhor chamar eu pelo nome e dizer: Renato, servo bom e fiel, entra aqui na alegria do seu Senhor, aleluia. Eu quero. Mas tem aqueles filhos que são rebeldes, tem filhos que dão trabalho para o pai. Esses vão ser disciplinados, mas não deixa de ser filho. Ele é selado. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você tem o selo da salvação. Fala, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Irmãos,
Isso tem que estar claro para nós. E agora olha só, não podemos mais então perder a salvação, mas ainda podemos entristecer o Espírito. Olha para cá, a gente não pode perder a salvação. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque ela não depende de você, não foi você que se salvou sozinho. Mas mesmo você não podendo perder mais a sua salvação, isso é uma grande bênção, você pode entristecer o Espírito. Isso é ruim. Isso é ruim. E aí, como que isso acontece? A palavra entristecer, no texto que a gente leu aqui, entristeçais, a palavra no original é lupeu, no grego. E essa mesma palavra ocorre também nos evangelhos, com referência ao Senhor Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Coloca para nós aí o texto. Está lá em Marcos 3, de 1 a 5. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, os fariseus. Olha só o que o Senhor falou. Indignado, a palavra ali, não sei se está indignado, mas indignado, né? Condoído pelos que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Irmãos, a palavra traduzida aqui como indignado, quando a Bíblia diz que o Senhor se indignou, é a mesma palavra que descreve lá a tristeza do Espírito. A mesma palavra no grego, no original, lupeu. Quando Paulo fala ali, o texto anterior que eu coloquei para os irmãos, e não entristeçais o Espírito Santo da promessa, é a mesma palavra no original aqui no grego, quando fala que Jesus ficou indignado. Ou seja, Jesus se entristeceu. E por que Jesus se entristeceu? De maneira muito simples aqui, só para você entender. Jesus ficou entristecido, indignado. Ele se entristeceu porque ele viu a dureza do coração dos fariseus em não liberar graça para aquele homem. Pelo contrário, qual era o coração dos fariseus com aquele homem com a mão ressequida? Se ele está com a mão assim, é porque ele fez alguma coisa para merecer isso aí. O que ele andou fazendo com essa mão? Porque fariseu é assim. Fariseu vive no merecimento. Fariseu fica o tempo todo tentando ver as falhas e os defeitos. Mas a Bíblia diz que isso deixou o Senhor indignado. Na mesma palavra, mesmo significado da palavra triste, deixou o Senhor Jesus triste. Onde que eu quero chegar com isso? E eu quero encerrar aqui. Nós entristecemos o Espírito quando não liberamos graça para os irmãos. Tem gente que acha assim: não, eu estou agradando a Deus, eu lidero célula, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho na obra, eu faço isso e tal, eu vou para o encontro. Aleluia. Mas de nada adianta isso se você não consegue transmitir graça para os seus irmãos. Se você não consegue transmitir graça, a Bíblia diz que você está entristecendo o Espírito Santo. Mesmo sendo salvo, filho de Deus, você está deixando o Espírito triste, porque da tua boca não está saindo graça. Nós precisamos nos aprofundar mais, irmãos, para receber a graça como temos recebido e para transmitir a graça também. Que da nossa boca saia palavras de graça, de favor, que as verdades que a gente quer falar para os irmãos sejam verdades do Evangelho. E é claro, irmãos, é óbvio que, pastor, então não temos que exortar. Não, claro, às vezes você vai ter que sentar com seu filho, às vezes você vai ter que sentar com o irmão para falar para ele algumas coisas assim que ele não vai gostar de ouvir, mas você tem que falar isso com graça. Tudo com graça. Porque quando você não fala com graça, quando você não transmite graça, a Bíblia diz que você então entristece o Espírito. Eu não quero entristecer o Espírito. Eu quero que o Espírito se alegre comigo, amém, irmãos? Quantos entenderam essa palavra hoje aqui? Sabe, essa é uma palavra cotidiana, do dia a dia. É uma palavra simples, mas se você falhar nisso, irmãos, está entristecendo o Espírito. Eu não quero viver uma vida para ficar entristecendo o Espírito.
nós precisamos se encher da graça, contemplando Cristo, ser transformado, cheio da graça, para que possamos também falar, transmitir graça para aqueles que ouvem, trazendo edificação. Você está comigo aí? Fica de pé em nome de Jesus. Essa palavra é muito profunda. Tenho certeza que nas nossas células vai ser uma bênção. Verdade, porque não é uma palavra para condenar. Talvez enquanto eu prego aqui, tem irmãos que... Você já viu o crente a pá? Eu já falei isso aqui para os irmãos, né? O crente a pá é aquele crente que ele pega a palavra e fala: ó, isso aqui é para o fulano lá da célula. Ó, isso aqui é para minha mulher, tá vindo aí? Mas você precisa entender que a primeira pessoa que tem que receber essa palavra é você, meu amado irmão. Para você. É porque tem gente que fala assim: viu? Meu líder de célula não é assim, não transmite graça não, lá é só lei. Ele só me condena. Olha, se isso é verdade, então ele vai ouvir a palavra dele. Você está ouvindo aqui, ele vai ouvir, Deus vai falar com ele, amém, irmãos? Mas você tem que parar de pegar as coisas e querer jogar só para o outro. Aplica primeiro para você. Que você possa ser um transmissor da graça de Deus, irmãos. E da sua boca saia a palavra de vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você fizesse uma dupla aí. Pega esse irmão que está do seu lado aí. Enquanto esse louvor vai tocar, nós vamos orar. Você vai orar uns pelos outros agora, para que esse irmão possa fluir na graça de Deus, amém?